Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu percebo aqui a insistência com este termo das cartas de conforto que alguns trazem, sem perceberem verdadeiramente o que é um direito prestativo. O direito prestativo é o direito que alguém tem de exigir uma alteração jurídica, de efeitos jurídicos na esfera jurídica de outrem, sem que ele se possa opor. Isso é um direito prestativo. Enfim, mas só para deixar claro, não é essa a pergunta, mas só para deixar claro, porque às vezes confundem aqui as coisas todas. Mas esse direito prestativo está ligado ao tal puzzle. Não é? Gostava que me confirmasse novamente se existe esse puzzle jurídico que protegia cabalmente a posição jurídica do Estado. Depois, há pouco não tive a oportunidade de lhe colocar esta questão, mas em 2015 foi tomada uma opção. Não foi vender a TAP SA, foi vender a TAP SGPS. Porquê que isso foi decidido dessa forma? Porque eu acho que isso também protege os interesses do Estado e eu acho que era importante que isso fosse explicado. Depois perguntar também se era plausível que o Ministério que integrava na altura tomasse decisões relevantes sobre a TAP sem o Ministério das Finanças saber. Nós, nestas inquirições, soubemos que houve aí um secretário de Estado que transmitiu à CEO da TAP que a porta de entrada no Governo era o Ministério das Infraestruturas. Isto acontecia também no seu tempo? Havia esta regra, como viemos a saber das comunicações de documentos? Depois, como é que se processava a comunicação entre os ministérios? Também era importante detalharmos aí um bocadinho esse fenómeno. Depois, já aqui foi falado também o parecer da EVDA, a data de 12 de novembro. Tem ideia, eventualmente poderá não ter, de quando é que ele foi pedido? Porque eu acho que é uma pergunta que nunca ninguém colocou e poderia ser interessante se eventualmente souber. Se não souber, tudo bem. Depois referiu aqui o direito de preferência que o Governo, o Estado, poderia ter caso... Peço desculpa. Que o Estado poderia ter se o acionista privado quisesse revender a empresa, o direito de preferência. Isto significa que se a empresa fosse valorizada pelo acionista privado, não é? O Estado, ao exercer o direito de preferência, beneficiaria de uma empresa melhor. É isso, não é? Gostava que me confirmasse também se é essa a conclusão que podemos tirar. Depois, nós sabemos que os lucros de 2022 da TAP, já não é do seu tempo, estão muito inflacionados por causa dos créditos fiscais, os ativos por impostos diferidos. E que a TAP poderá vir ainda a utilizar 440 milhões de euros destes créditos fiscais. Portanto, eu presumo, mas tendo em conta a sua experiência, e é esse lado que eu apelo, eu presumo que qualquer venda que venha a ser feita, a privatização da TAP, não vai entregar isto a um qualquer acionista privado. Portanto, isto estabelece logo um mínimo do preço de venda da empresa, sem considerar depois os outros ativos que a empresa possa ter. Mas, pelo menos, este valor tem que ser incluído logo no estabelecimento no valor. Mais os 700 milhões que ainda estão por transferir. Portanto, mas, pelo menos, no que respeita aos créditos fiscais, tendo em conta a sua experiência, eu gostava de saber também o que é que pensa sobre isto. Depois, perguntar-lhe se, com a privatização de 2015, se foram extinguidos postos de trabalho, se foram reduzidos salários e se foram injetados 3,2 mil milhões de euros em 2015. E depois, por fim, perguntar-lhe sobre estas decisões que o Tribunal-Geral e o Tribunal de Justiça da União Europeia têm andado a ter relativamente aos casos na Alemanha e na Itália sobre a eventual devolução de apoios e a ausência de fundamentação nos processos que foram analisados pela Comissão Europeia, perguntar-lhe se igual decisão vier a ser tomada relativamente à TAP no futuro, se alguma vez essa questão for colocada, se isso pode atrasar o processo de privatização. Ou seja, tendo em conta a sua experiência, se esse poderia ser um fator que atrasasse qualquer processo de privatização. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Sérgio Monteiro. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Carneiro. Começando pela pergunta sobre o puzzle jurídico. Então, havia um acordo de venda direta, que tinha um conjunto de disposições, as mais relevantes das quais, do ponto de vista de incumprimento e direitos do Estado, o Sr. Deputado teve a simpatia de na primeira ronda, ler e de obter a minha opinião.
existia um acordo de compromissos estratégicos, tem a mesma data, é de junho, que estabelece um conjunto de compromissos que são, na prática, os compromissos que se encontravam vertidos no caderno de encargos e que alguns deles perduravam por 30 anos. Daí que a existência de uma comissão paritária prevista no acordo de compromissos estratégicos era um garante melhor do que as posições no Conselho de Administração, porque, por natureza, se o Estado saísse do capital, deixava de ter administradores e já não tinha prevista a existência da comissão paritária, que podia continuar a fazer o acompanhamento desses compromissos. Depois havia mais 2 acordos relevantes, o acordo relativo à estabilidade económico-financeira na TAP, que na prática mostrava que o Estado exerceria o direito potestativo em alguma das situações previstas, se houvesse incumprimento do acordo de compromisso estratégico, se houvesse incumprimento relativamente à capitalização. Isto liga também com o acordo relativo à realização da conclusão, que na prática nos permitiam ter um controle, uma monitorização permanente por via das auditorias às contas que tinham de ser enviadas, uma monitorização permanente do estado da arte na prática, como é que a TAP estava do ponto de vista económico, como é que a TAP estava do ponto de vista financeiro, como é que o acionista privado estava do ponto de vista do cumprimento dos acordos e dos compromissos que tinha estabelecido com o Estado. Tínhamos, mais uma vez, a expressão é um bocadinho mais coloquial, um tableau de bord, mas também não espero que quem chegasse a seguir lá visse um tableau de bord, era apenas uma expressão, tínhamos um conjunto de mecanismos de controle que fazia com que essa monitorização, o Estado não vendia uma empresa, permitia que a mesma fosse capitalizada, dava-lhe condições de crescimento, mas mantinha-se próximo de maneira a acompanhar o seu futuro imediato. Perguntou-me a seguir como era a relação com o Ministério das Finanças. A minha relação era feita numa base diária com a Secretária de Estado do Tesouro, não havia uma conversa tida por mim com uma empresa tutelada ou por ela com uma empresa de tutela conjunta que não fosse reportada um ao outro. Trabalhámos sempre desta maneira. Qualquer conversa existente, e o mesmo se passava ao nível ministerial, mas as conversas eram menos regulares, devo assumir isso, no sentido de não era normal a TAP, a não ser por um tema muito crítico, falar com o Gabinete do Ministro, mas poderia obviamente fazê-lo se o entendesse. Mas o que eu quero dizer é que a transmissão de informação era feita no momento. A Secretária de Estado do Tesouro recebia uma informação do Administrador Financeiro, ou até do Presidente Executivo, tinha o cuidado de me transmitir e o mesmo se passava. Isto é verdade para a TAP, como todas as empresas que estavam na nossa tutela conjunta e, portanto, a porta de entrada de informação dentro do Governo era aquela que a empresa entendesse melhor. Nunca houve qualquer orientação, instrução, no sentido da porta de entrada ser uma qualquer que ela fosse. Portanto, as empresas tinham liberdade até de julgamento para decidir a quem ligavam relativamente ao assunto e os membros do Governo tinham de assegurar a coordenação para que a informação fluísse e não propriamente para triar informação que depois era passada aos outros ministérios. Sobre o parecer da VDA, eu de facto não sei quando é que ele foi pedido, portanto não consigo dar-lhe essa resposta. Relativamente ao direito de preferência, sim, era um grau de liberdade que existia ao Estado de exercer. Portanto, num primeiro momento, durante 5 anos, não havia possibilidade de vender o grupo. Num segundo momento, podia existir e o Estado, em querendo, poderia exercer o direito de preferência relativamente às diversas empresas que compunham o grupo TAP SGPS. Por exemplo, porque é que isto era uma matéria relevante? O que é que nos preocupava? Nós dissemos muitas vezes, e não havia cacofonia dentro do Governo, que a Ibéria não era um parceiro espetacular do ponto de vista estratégico para a TAP. Podia até ser o único concorrente, e se assim fosse já avaliaríamos, mas não era o concorrente. Ora, com o direito de preferência, se o Estado entendesse no momento em que houvesse uma eventual venda a um parceiro que pusesse em causa o hub, podia ser a Ibéria ou outro. Naquela altura, em 2015, tínhamos uma preocupação relativamente à posição do hub da TAP em relação à Ibéria, mas, enfim, o mundo evolui, não se consegue em 2015 prever tudo aquilo que vai acontecer. Conseguimos, eu diria, acomodar muitas das preocupações, mas havia aqui um grau de liberdade que poderia acontecer.
Ora, o exercício do direito de preferência limitava esse grau de liberdade. Se o Estado assim o entendesse, obviamente que o exercício do direito de preferência era no caso de haver valor para o Estado no seu exercício e, portanto, sim, com elevada probabilidade, o exercício era feito com uma empresa melhor e beneficiaríamos disso. As duas últimas perguntas que me fez. Os créditos fiscais, eu diria que sim. Acredito que qualquer grupo que pondere a compra da TAP espera que a mesma dê lucro. Esses lucros estão diretamente rebatidos contra créditos fiscais, ou seja, o montante de impostos a pagar está diminuído, se ele existir, se houver lucros no futuro, está diminuído pelos créditos fiscais. Portanto, eu diria que o ponto de partida para esta privatização são 1.100 milhões de euros, números redondos, os 700 do envelope que vai ser injetado, mais os 400 milhões de euros de créditos fiscais, por conta de impostos futuros que nós podíamos recolher e que não vamos recolher. Mas já agora, a medida dos créditos fiscais acho que é ilustrativa de uma medida que não é auxílio de Estado. Porquê? Porque ela não é feita para a TAP. É uma medida, o reporte por um período alargado de prejuízos fiscais é uma medida para toda a economia. É como a aplicação do artigo 501, que fazia com que o Estado já fosse o responsável pela dívida que tinha enquanto acionista único. E, portanto, se quiser, em termos de comparação, pode não ser assim do ponto de vista fiscal ou jurídico, mas do ponto de vista prático, é uma lei universal, aplicada a todos e, portanto, que não é considerada um auxílio. Por falar em auxílio de Estado, eu diria que se houver uma decisão, nenhum acionista privado ficará com este risco. O risco dos auxílios de Estado virem a ser revertidos e os 3.200 milhões de euros terem de ser reembolsados, nenhum acionista privado aceitará ficar. Portanto, eu acredito que se o processo de privatização avançar, haverá uma garantia contratual, se este risco se materializar, que o Estado o compense. Era assim. Eu não estou a criticar. Se a vontade é privatizar dentro deste contexto, o auxílio é disputado e há uma decisão desfavorável, não critico que se imunize esse risco. Portanto, o que eu estou a dizer é, do ponto de vista de processo, resolve-se desta maneira. O Estado diz, se houver uma decisão desfavorável, definitiva, e a TAP tiver de fazer a devolução dos montantes, então eu neutralizo esse efeito, é o que me parece normal. Mas também quero sublinhar isto, para não ficarem dúvidas, eu acho isso normal, quer dizer, é um risco que fica, mas se houver vontade de privatizar, acho que é inevitável que essa condição lá fique.